Suge Knight, uma das figuras mais temidas da história do rap. Esse cara é conhecido por usar de todos os meios possíveis para se manter no poder: violência, intimidação, crueldades e tudo que estava no alcance dele. Suge já foi envolvido com gangues e era dono de uma das maiores gravadoras do hip hop nos anos 90, a Death Row Records, gravadora cofundada com Dr. Dre, que lançou Snoop Dogg e foi a última label que o Tupac fez parte. Definitivamente ele já conseguia causar um medo em muita gente naquela época, mas algumas pessoas não temiam esse cara. Esses são os rappers que nunca tiveram medo do Suge Knight. A primeira pessoa a não abaixar a cabeça pra esse cara foi o Eazy-E. O Suge tinha vários motivos pra odiar ele. Pra começar, ele era dono de outra gravadora, a Ruthless Records. Ele também era envolvido com a gangue rival do Suge. Enquanto o Eazy era envolvido com os Crips, o Suge era envolvido com os Bloods. Pra começar, Dre saiu da Ruthless pra fundar a Death Row junto com o Suge. I'm starting my own company with Suge Knight, E. Thought we were brothers, man. Isso obviamente deixou o Eazy muito puto com os dois. O problema é que mesmo saindo da gravadora, o Dre ainda tinha um contrato com eles, que ainda daria dinheiro pro Eazy-E por qualquer lançamento que ele fizesse. Suge tried to destroy my record company. So right now we're getting everything back together and we finna come out, you know, fully loaded. Inclusive essa história é citada na música Real Motherfucker G's. O que acontece aqui é que o Suge tentou forçar o Eazy a cancelar esse contrato, mas essa história aqui é bem incerta. Algumas pessoas falam que ele realmente foi ver o Suge, mas não foi sozinho e assinou o cancelamento do contrato em nome de Mickey Mouse. E outras pessoas falam que ele nem foi. A única certeza aqui é que a versão mostrada no filme da NWA definitivamente não aconteceu. You gonna sign these, releasing Dre and DOC from Ruthless. Em 2013, Jerry Heller, cofundador da Ruthless, falou em entrevista que o Eazy chegou a considerar passar o Suge Knight pra acabar com isso tudo, mas Heller conseguiu convencer ele a não seguir por esse caminho e se arrepende amargamente disso, já que o Suge é o maior suspeito de ter feito o Eazy contrair HIV, a causa da morte dele, mas essa história é muito longa pra esse vídeo. Eazy era de Compton, uma das cidades mais perigosas da Califórnia. E se tem algum lugar que consegue bater de frente com Compton, é Detroit, lugar onde o Eminem viveu grande parte da infância dele. Todo mundo sabe que o Eminem foi descoberto por Dr. Dre, que já foi alguém muito próximo do Suge. O que acontece é que o Dre saiu da Death Row por diversos motivos, e o maior deles é a imagem de brigona que a gravadora tinha, o que era causado principalmente pelo próprio Suge. I'm out of Death Row. Então Dre funda a Aftermath Records, descobre o Eminem, se torna um dos maiores parceiros dele e depois eles descobrem o 50 Cent. O primeiro contato do Eminem com o Suge foi em 2001, no Source Awards. O que acontece é que ele se envolveu em uma discussão com algumas pessoas usando vermelho, que afirmaram ser da Death Row. Eminem então perguntou o que eles queriam e por que eles estavam tentando passar ele. Então eles responderam que o Suge queria que ele assinasse com a Death Row, ao invés de ficar com o Dr. Dre, assim como o segurança dele explicou. Em was walking to his seat, I'm standing up to the side, and all these guys in red shirts surrounded him. You see all these guys talking about Death Row, motherfucker, Death Row. He said, hey man, Suge sending a message. I was like, oh shit. Durante as gravações do clipe da música In The Club, Suge apareceu no set de gravação, acompanhado de vários mexicanos. Obviamente a tentativa de intimidação da parte dele. And that was crazy because Suge pulled up. Like, so we in the video, all you heard was, Suge is coming! So Eminem, 50, everybody outside, like the cigar. I was bugging because I seen, this is when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a f***, man. This is when I knew, I'm like, damn, Eminem is a real these things. Eminem nunca teve medo do Suge, mas a postura dele sempre foi extremamente defensiva, totalmente contrário do Snoop Dogg. A briga entre Tupac e Big estava no auge. O problema é que o Snoop ainda andava com o Puff Daddy e a galera da Bad Boy, pessoas que eram consideradas inimigas da Death Row. Então, o Pac e o Suge não gostavam muito disso, já que eles deveriam vestir a camisa da gravadora. Inclusive, o Snoop falou em entrevista sobre uma viagem que eles fizeram enquanto esse atrito existia. This time I go to the airport, my security walking with me. Suge like, hold up. They can't roll. I'm like, what's up, Pac? And they do me like this. I'm like, Pac, you going to Vegas to the fight? He said, that's the last time I seen my live. Em 96, enquanto o Suge Knight estava preso, Snoop quis acabar com o conflito com a Bad Boy e tentou perguntar a opinião do Suge sobre isso. Mas a mensagem que ele recebeu de volta fez ele se sentir mal, como se os esforços dele para conseguir a paz fossem ignorados. Depois de acontecer isso, ele teve que contratar seguranças para se defender do Suge caso ele tentasse alguma coisa. E nesse ponto da história, um cara chamado Master P aparece. Eu não vou me estender nisso, mas ele pagou milhões pro Suge deixar o Snoop em paz. Um tempo depois, Snoop lançou uma música, na qual ele fez uma diss pro antigo patrão. E como eu falei antes, o Dre saiu da gravadora por vários motivos diferentes. Um deles apareceu quando o Tupac entrou na gravadora. Eles fizeram alguns trabalhos juntos.
Mas eles tinham intenções diferentes na música. Enquanto o Dre tinha uma visão mais perfeccionista da coisa e queria deixar tudo minimamente certo, o Tupac queria lançar uma música atrás da outra, além do Dre não gostar de todo o resto da imagem violentona da gravadora. Então ele decidiu criar a própria gravadora, a Aftermath Records. Mas para fazer isso, ele precisava sair da label anterior. Então o acordo foi o seguinte: ele não vai manter nenhum contrato, mas vai sair pela porta da gravadora do mesmo jeito que ele entrou pela primeira vez. Não levaria nenhum artista, nenhum dinheiro, nada. E Dre aceitou o acordo. Ele resolveu fingir que nada tinha acontecido e seguiu com os próprios negócios. E quase 2 décadas depois de sair, Dre processou a Death Row pedindo $3 milhões em royalties não pagos. Alguns documentos alegavam que existia uma diferença bem grande nos pagamentos que ele recebia e que eles não tinham dado um bônus de discos vendidos enquanto a gravadora estava em falência. Se inscreve aí, cara.